Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia Jesus exortando os discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Qual é a atitude do discípulo diante da vinda do Senhor? A atenção, estar atentos. O Senhor veio uma primeira vez, o Senhor veio, entrou na nossa história, verdadeiramente viveu no meio de nós, colocou em movimento o reino de Deus, morreu, ressuscitou, foi ao Pai. Agora o Senhor voltará. O Senhor permanece conosco, vai se dando a nós através da palavra, da Eucaristia, do irmão, vai sendo uma presença no meio de nós, mas o Senhor voltará. E qual deve ser a atitude do cristão? A atitude de atenção, a atitude de vigilância. É o que Jesus quer dizer para nós. Jesus continua: compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amados e amadas de Deus, a imagem do ladrão, o dono da casa não sabe que hora o ladrão chega, se soubesse ficaria esperando para que a sua casa não fosse arrombada, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá, o Senhor virá, a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor para cada um de nós, a segunda vinda do Senhor para a história. Qual deve ser a atitude do cristão? A atitude de atenção, a atitude de vigilância. Jesus continua agora usando duas imagens. Primeiro, a imagem do empregado fiel e prudente. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Amados e amadas de Deus, o empregado. A imagem do empregado aqui relembra os chefes da comunidade, relembra os líderes da comunidade. Os líderes da comunidade que devem ser encontrados como vigilantes, alimentando o nosso amado povo na hora certa, quer dizer, dando ao nosso amado povo o alimento da palavra de Deus, o alimento da Eucaristia, o alimento da caridade, o alimento da oração, alimentando o nosso amado povo. Este empregado, fiel e prudente, esse empregado receberá a administração de todos os bens
do seu senhor. O senhor lhe confiará a administração dos seus bens. Em contrapartida, o empregado mau que pensa: meu senhor está demorando, e começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Amados e amadas de Deus, o primeiro empregado deve dar o alimento, é encontrado dando alimento para o povo. O segundo empregado é mau, é preguiçoso. Ele se junta com os bêbados, ele gasta os bens do seu senhor, ele não dá o alimento do seu senhor. É o empregado mau, é o empregado preguiçoso, é o empregado que não é encontrado vigilante, não é encontrado atento. Qual é a sorte dele, diz o Evangelho? Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amados e amadas de Deus, imagem que denota reprovação. Quer dizer, aquele empregado mau, o empregado que não administrou os bens do seu senhor, o empregado que se pôs a comer e a beber com os bêbados, o empregado que não alimentou os seus, não alimentou aqueles que o Senhor lhe confiou com os bens da casa do Senhor. Amados e amadas de Deus, essas imagens desses dois empregados, o convite inicial do Evangelho a ficarmos atentos, quer nos alertar para isso, quer nos alertar que o Senhor virá e a nossa atitude diante da segunda vinda do Senhor, diante do Senhor que vem, é atitude de atenção, é atitude de vigilância, é atitude de perseverança, é atitude de sermos encontrados fazendo o bem, de sermos encontrados distribuindo os bens do seu Senhor, cuidando dos bens do Senhor, distribuindo os bens do Senhor. Que este Evangelho nos ajude a esta atitude de perseverança, de vigilância, de atenção. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.